Vamos iniciar hoje o capítulo 2 da carta aos Hebreus. Pelo que nós estamos vendo aqui, o Espírito ele vai mostrando coisas importantes para nós durante o estudo, ensinando novos pontos de vista, de maneira que a gente possa compreender com mais precisão e profundidade a natureza da obra que Jesus está fazendo no mundo. Temos que estar atentos, porque é um ponto de vista diferente do ponto de vista tradicional que existe nas igrejas cristãs. Então, o nosso coração deve estar aberto, dilatado, para nós entendermos e recebermos esta revelação. Todos nós recebemos a revelação do Senhor. O capítulo 2 da carta aos Hebreus nos traz coisas importantes. Primeiro, a palavra ela fala de um alerta a todos nós que estamos diante do Senhor, para as coisas que o Senhor veio nos trazer. Um alerta forte do Espírito, que através desses ensinamentos, ele quer falar a todo o povo de Deus, independente da denominação a que esse povo faça parte. Eu tenho dito aqui, o povo de Deus não faz parte de uma igreja, mas faz parte de uma nação. Uma nação que Deus constituiu e vem trabalhando esta nação há muito tempo, de maneira que esse povo possa, no futuro, governar os caminhos dessa humanidade, da nova humanidade, a nova Jerusalém dos profetas. Nós temos um outro trecho do capítulo 2 que mostra como os homens são a glória do Senhor. O homem ele foi feito para presidir a criação. Nós temos afirmado aqui, lembrando os Salmos, que somos deuses no dizer da Escritura. E se somos deuses, nós não podemos ter tido origem na carne, que é temporal e se desfaz na medida que o tempo se consome. E se somos deuses, estamos destinados a presidir a criação de Deus, cada um de nós com seus dons. Esse segundo capítulo fala também dessa natureza divina que o homem possui. Um outro aspecto importante é que a lição mostra que, embora nós tenhamos sido feitos para a glória, nós estávamos destituídos desta glória por causa dos nossos pecados. E como que nós vamos receber esta cidadania celestial? Como que nós vamos deixar de ser homens e mulheres mortais para nos tornarmos imortais? Para assumirmos a nossa condição de presidir a criação, presidir a natureza, presidir sobre os animais, sobre todas as coisas. Este capítulo 2 nos fala que quem tem esse papel é Cristo, é Jesus que veio para nos mostrar o caminho da nossa libertação. Fala mais ainda. Diz que Jesus é o único caminho. Diz que nós somos irmãos do Senhor. Veja quantas coisas importantes tem nesse capítulo 2. Vamos iniciar a leitura, os irmãos das outras cidades podem nos acompanhar.
A introdução diz assim: convém nos atentar com mais cuidado para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Testificando também Deus com eles, por sinais, milagres e várias maravilhas, além dos dons do Espírito Santo, que foram distribuídos pela vontade dele. A introdução fala para a gente se atentar. Quer dizer, convém que a gente preste bem atenção nas coisas que foram ditas na nova aliança. Convém que a gente preste bem atenção para que, em tempo algum, a gente se desvie do caminho. Veja, os irmãos, que não há possibilidade de nós nos desviarmos em algum momento do caminho. Aqueles que se desviam acabam por não conseguir mais voltar. Vinha conversando há pouco com minha esposa, a caminho da igreja, acerca do chamado. Nós temos alguns irmãos que se desviaram do caminho. Embora eles tivessem tarefas a desempenhar na igreja, à frente de um ministério, ou mesmo fossem irmãos que conosco andaram por certo tempo, em determinado momento, eles se afastaram do caminho e foram cuidar de coisas relacionadas mais com a sua vida temporal do que com a sua vida espiritual. Com as coisas que passam mais do que com as coisas que permanecem na eternidade. Por quê? Porque essas pessoas, elas não têm o chamado. O que é o chamado? Quando existe o chamado, a pessoa não se desvia em tempo algum. Há irmãos que estão na igreja porque é conveniente para eles. Não pelas vantagens materiais. Aqui não se preocupam muito com as vantagens materiais. Mas porque convém espiritualmente. Por quê? Porque a igreja é uma comunidade idônea, séria, de pessoas sérias, que tratam uns aos outros como irmãos da família de Jesus. É conveniente, mas esses irmãos podem em algum momento se desviar do caminho. Então, a palavra está sendo dirigida a todos nós, porque podemos ser tentados pelo inimigo. Em um determinado instante, ele pode querer nos convencer que nós devemos mudar de cidade, por exemplo. Pode parecer que, eu vou sair daqui, vou lá na outra cidade, encontrar uma igreja que eu possa frequentar. Ele está achando que igreja é tudo igual, não é? Não, irmãos. Não se trata aqui de denominações e nem de doutrinas, mas trata-se aqui de um chamado para o povo de Deus, o povo santo, o povo escolhido. Se nós temos esse compromisso, nós não vamos nos desviar. E a palavra está dizendo assim, convém que vocês estejam bem atentos. Por causa de quem? Por causa de Satanás. Nós não sabemos se somos os chamados ou se estamos aqui porque nos convém. Não dá para ter certeza. Concorda, os irmãos? A gente está aqui, mas não tem certeza. Se nós estamos como ovelhas do Senhor, chamados pela voz do Espírito, ou se nós somos gentios, estamos aqui por conveniência espiritual, uma vez que não há vantagens materiais. Assim, a palavra, ela está sendo dirigida a todos nós. Convém que estejamos atentos pelas coisas que foram ditas
e que nós não nos desviemos do caminho em tempo algum, nem para a esquerda, nem para a direita. Tá bem? Lembra a passagem de Jesus? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. É a mesma palavra. Ao se referir à palavra falada pelos anjos, ele se refere a Deuteronômio, capítulo 33, versículo 2. Ele fala dos anjos que vieram trazer a palavra da lei a Moisés, a palavra revelada. E ele diz, olha, aqueles que não obedeceram e transgrediram, receberam uma justa retribuição da parte de Deus, foram castigados, como a gente vê durante toda a história do povo de Deus, a história antiga, que é a nossa história. O que ele quer dizer com isso? O que está sendo dito para vocês é para ser observado. Vocês, como povo de Deus, se não observar a palavra que foi revelada por meio de Cristo, você pode sofrer consequências graves. Se observarmos, nós permaneceremos e sobreviveremos aos tempos trabalhosos que temos pela frente. Se não observarmos, se nós não fizermos conta, nós vamos ser arrastados com as multidões. Por quê? Porque desde a antiguidade, toda palavra que foi ministrada, quando ela foi desobedecida, desinteressada, transgredida, aqueles que cometeram essas transgressões receberam o castigo de Deus. Amém? Como é que nós vamos escapar de uma tão grande salvação, se não nos atentarmos para ela? Por que tão grande salvação? Porque não te custa nada, filho. O que é que Jesus pede para você? Nada. Jesus está se revelando a você gratuitamente. É claro que estas coisas que nós estamos pregando aqui exclui toda essa situação aí de comércio que existe dentro das igrejas evangélicas cristãs. É claro que exclui tudo isso, porque a obra de Deus ela é gratuita. É gratuita. Não estou dizendo que o pastor não tem direito lá de receber o salário pelo trabalho que ele faz. Mas Paulo dizia, se a gente puder trabalhar, a glória é muito maior. Os nossos pastores trabalham e cuidam da igreja e da obra de Deus. Por que não? Se um dia for necessário, nós vamos cuidar só da obra da igreja, mas por hora, não é necessário por hora. E há quem faça do ministério uma profissão. Mas não somos nós que julgamos, é Deus que julga. Não temos nada com isso. Mas aquilo que o Senhor deseja nos dar é de graça, não custa absolutamente nada. E a escolha é livre, você faz a escolha. Ninguém quer obrigar você a andar com o Senhor. Se você quiser andar, bem. Se você não quiser, fique à vontade, meu filho. Vá com Deus. Não é mesmo? Eu falo às vezes, e o pessoal fica meio assim escandalizado, deixe o pecador cometer pecado. Ah, você gosta do pecado? Então se enfia nele. Por que você vai querer convencer o sujeito que está no pecado que é de errado o que ele faz? Você diz, a palavra, ela diz para você não fazer isso. Não, eu gosto. Olha, isso é transgressão. Não tem nada a ver. Ah, então quer fazer? Faça. Como dizia Paulo, entregue a alma da criatura a Satanás. Satanás existe para isso. Satanás vai trabalhar a vida dele. E vai trazer para ele o quê? Sofrimento, para que o espírito dele, no dia do juízo, possa ter oportunidade de ser salvo. É isso que está escrito na palavra, não fui eu que inventei, não. Então a questão é de conscientização. Nós estamos trazendo uma conscientização para aqueles que nos ouvem. Só existe uma verdade, não existe duas, é a verdade do Criador. E o mundo está indo para o buraco porque não conhece a Deus.
ou o conhece de maneira distorcida, como a gente tem visto na história religiosa dos povos. De maneira distorcida, não conhece a verdade que está na Escritura. Está aqui. De graça. Então, o que é que nós fazemos? Nós estamos tentando convencer alguém da nossa religião? Não, absolutamente. Não temos religião. Não é verdade, irmãos? Qual que é a nossa religião? Não temos. Nós somos o povo de Deus. A nação santa. O povo que tem a consciência da verdade. De que nós somos eternos. De que nós somos deuses. De que nós fomos escolhidos para ser sementes de uma nova geração. De que nós não morremos. De que nós não nascemos no ventre da nossa mãe. Já existimos há muito tempo. E Deus vem pastoreando e preparando a nós para um grande serviço. Ainda não chegaram as boas novas. A promessa não foi cumprida. Se cumprirá ainda. Mas a humanidade chora. A humanidade tem ânsia de ter o seu filho. Que possa nascer o novo mundo. Então, antes de nascer a nova humanidade, haverá um sofrimento para esta humanidade, assim como a mulher tem dores no parto antes de nascer a criança. Não é esta a imagem que está por toda a Escritura, ao tratar do mundo novo? Então haverão dores para todos, e nós estamos nesse mesmo barco. Trata-se de conscientização, não trata-se de religião. Religião é uma outra coisa. Alguns irmãos ainda têm na cabeça que isso aqui é uma igreja, uma religião como as outras. Não é. Não é uma religião como as outras. Nós nos reunimos aqui para falar da palavra de Deus e fazer o chamamento ao povo escolhido. Seja ele onde for, Portugal, lá nos estados do norte, do sul, do oeste, do leste, esteja na África, na Europa, na Ásia, não importa onde esteja o povo santo vai escutar a palavra de Deus, o chamado de Deus, ponto final. Quem quiser seguir com as suas religiões, que sigam. A única coisa que eu sei é que quando vier a tempestade, meu amigo, vai ser uma grande confusão. Quem não estiver de posse da verdade de Deus vai ficar desesperado, seja teólogo, seja ateu, seja o que for. Não é à toa que Jesus disse que o pessoal desmaia no meio da rua de medo. Não é à toa que ele fala isso na sua profecia relacionada com o fim destes tempos. Tá bem? Então, é conscientização, isso não tem nada a ver com religião. Se você quer ter uma religião, tudo bem, pode escolher qualquer uma, tanto faz. Qual que você quer? Tem várias igrejas aí, escolhe uma qualquer. Ah, mas não tem uma boa, uma ruim? Não tem, elas são tudo parecidas. Muda uma coisa aqui, muda uma coisa ali, mas religião é religião. É uma série de rituais, de coisas que as pessoas fazem sem sentido. No dizer delas para adorar a Deus. Ah, você quer passar a sua vida adorando a Deus? Então passe. Não vai acontecer nada do outro lado. Você vai continuar sem saber quem é Deus. Com toda adoração e tudo mais. É conscientização. Você precisa se conscientizar de uma verdade que está na Escritura, que o Espírito Santo vai revelar para você. Jesus, para mostrar que ele enviou uma grande salvação para nós, uma salvação que não tem nenhuma parecida, ele fez através do seu Filho milagres, como nunca ninguém fez. Sinais e milagres e maravilhas. E fez mais. Ele distribuiu dons aos seus discípulos e aos seus seguidores. Dons por meio dos quais eles também fariam sinais e milagres. Dons que foram distribuídos pelo Espírito Santo conforme a vontade dele, porque o dom é do Espírito Santo, não é teu não, viu, o Zé, o Pedro, o Maria, você não tem dom nenhum não, é o Espírito Santo que te dá, ele te tira o dom a hora que ele quiser. É ele que faz a obra do dom em você. Exortar, profetizar, curar, ensinar, ministrar, falar em línguas estrangeiras, não línguas mentirosas. Tem uma diferença, né? Pessoal aí que fala língua mentirosa. Por que mentirosa? Porque ninguém entende. Se ninguém entende, não serve para nada. Língua estrangeira é diferente. O sujeito fala uma língua conhecida.
de alguém que está ali no meio do povo, pode levantar, interpretar e dizer, o Espírito disse isso para a igreja. Fora disso, essa língua que ninguém entende, isso não serve para nada. Basta ler o que Paulo diz a respeito do falar em línguas. Então o Espírito Santo, ele dá o dom para você. É ele que dá. Não é porque vem uma coisa de fora e entra na pessoa, a pessoa vai dizer que é Espírito Santo, não. Tem muitos lugares aí que o pessoal recebe é Espírito. Está dentro da igreja, mas o que fazem lá é Espiritismo. Espiritismo primário. Não é nem Espiritismo elevado. É primário. Os espíritos brincam com essas pessoas. Não basta falar o nome de Deus. Não basta falar o nome do Espírito Santo. É preciso saber que espírito que está na igreja, que espírito que está manifestando. É de cima ou é de baixo? Do que ele trata? O que ele faz? Ele brinca? Ele dá risada? Ele corre dentro da igreja como um louco? Não pode ser o Espírito Santo. Não existe isso na Escritura Sagrada, irmãos. Vamos nos afastar dos embustes que existem por aí, com o nome do Espírito Santo? Vamos avançar no estudo. Versículo 5. Não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. De que mundo futuro a palavra se refere? A Nova Jerusalém, o novo mundo, o reino de Deus. Não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Aí ele vai explicar a quem Deus sujeitou as coisas que ele criou e o reino que vai chegar. Em certo lugar, testificou alguém dizendo, que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. De glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Olha, preste bem atenção. A palavra não está se referindo aqui a Jesus. Está se referindo aqui ao homem. Por quê? Porque esta passagem aqui, a referência dela é o Salmo de número 8. Vamos lá ver o Salmo de número 8. Marque direitinho aí. Vocês trazem um marcador de página, viu? Para facilitar. Nós só vamos entender direitinho o sentido da Escritura se nós consultarmos as bases de onde aquele comentário veio. O Salmo de número 8 é um salmo pequenininho. Olha só o que ele diz. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Aqui ele está se referindo a Jesus. Porque lá em Mateus, ele fala diante dos fariseus, né, que vieram questioná-lo por que as crianças estavam cantando no templo, Hosanas, Hosanas ao filho de Davi. Aí ele responde, não leste na Escritura que da palavra das crianças ia tirar o perfeito louvor, a perfeita revelação? Jesus se referia a este salmo aqui. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. A palavra segue no versículo 3. Quando vejo os teus céus,
obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes, ele está falando com o Senhor, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites, não é isso que está lá na palavra? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Ora, ele está se referindo ao homem, e não a Jesus. Amém? Entendemos até aí? O que está dizendo o Salmo? Que o homem, ele foi criado menor do que os anjos, e que Deus colocou uma coroa de glória na cabeça da sua obra. Isso quer dizer que o homem foi criado para presidir a criação. Não dá para pensar que alguém morre, não é mesmo, irmãos? Sinceramente. Ou que nós nascemos no ventre de mamãe? Não é possível, irmãos. Estamos falando aqui de deuses. Estamos falando aqui de uma coisa que está além da imaginação do homem comum. Não habituado com as coisas do Senhor, não quer dizer que a linguagem bíblica seja inteligível às pessoas, mas as pessoas estão viciadas mentalmente nas coisas desse mundo, e por isso elas perderam a capacidade de perceber a grandiosidade da obra de Deus, que é evidente na palavra dele quando o Espírito Santo nos mostra. Amém? Veja que nós mesmos já interpretamos em outros tempos, interpretamos essa palavra como se ele estivesse se referindo a Jesus. E o Espírito abre os nossos olhos e mostra para nós. Ele está falando do homem. É o homem que está coroado de glória, e não Jesus. E a palavra diz mais. Ela diz que ele sujeitou todas as coisas ao homem que ele criou. Versículo 6. Eu acho que esse Salmo de número 8 aqui é importante para você entender essa passagem de Hebreus. Senão você não entende. Porque lá parece que está falando de Jesus, mas aqui não. Fazes com que ele quem? O homem, tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Amém? Então, ele está dizendo aqui da grandeza que o homem tem, o homem que foi criado por Deus. E ele diz assim para o Senhor, ó, faz com que ele tenha domínio sobre todas as coisas. Não tem domínio ainda. Faze com que ele tenha domínio sobre todas as coisas. Voltemos lá no capítulo 2 de Hebreus. Agora as coisas vão ficar um pouquinho mais claras para nós. Então vamos retornar aqui no versículo 5. Não foi aos anjos que o Senhor sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo, que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo do pé. Certo? Ele criou o homem para que o homem pudesse reinar sobre todas as coisas. Eu digo sempre aos irmãos, olha, o mundo foi criado por causa dos homens, e não os homens criados por causa do mundo. É a velha história do sábado, né? Jesus dizia, o sábado foi feito para o homem, né? E não o homem para o sábado. Então não é justo que o homem sirva o sábado, mas que faça do sábado aquilo que ele achar melhor, como filho de Deus. Jesus fazia, curava no sábado, comia no sábado. O pessoal falava, mas você não observa o sábado. Ele dizia isso, o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Isso quer dizer o quê? Que você não tem que se sujeitar a nenhuma data. O Filho de Deus, uma vez convertido e uma vez ciente de quem ele é, ele sabe muito bem utilizar o seu tempo, dividindo entre as atividades materiais do mundo e as atividades relacionadas com Deus. Se ele não souber isso, é básico.
Se você não souber isso, meu filho, você está fora da canoa do Senhor, do barco do Senhor. Vamos seguir aqui para entendermos o restante da lição. Ora, visto que ele lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que ele não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Então o que o autor diz? Olha, o Senhor fez o homem para que ele tivesse autoridade sobre todas as coisas. Mas agora nós não vemos essa autoridade. Se ele estivesse falando de Jesus, Jesus já tinha ascendido aos céus. Então ele não se referia aqui a Jesus, ele se referia aqui ao homem. E dizia, o homem ainda não tem glória, o homem ainda não é senhor de todas as coisas. É isso que ele está dizendo na palavra, irmãos. Muito bem, a partir do versículo 9, ele vai agora falar a respeito do homem estar destituído desta glória, de ser senhor de todas as coisas. Ele diz assim, vemos porém, ó como está o porém. Porém se refere ao versículo anterior. Vemos porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus ele provasse a morte por todos nós. Isso quer dizer o quê? Que o Senhor foi feito à nossa semelhança. E que ele estava coroado de glória. E que veio ao mundo para colocar a coroa na nossa cabeça. E como é que ele ia fazer isso? Expiando os nossos pecados pela morte na cruz. Vamos ver o que ele diz? Convinha, versículo 10, convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Deles quem? De nós. Quem que é o príncipe da nossa salvação? Jesus. Então, o que a palavra está dizendo é que Deus fez com que Jesus fosse como nós, para que ele pudesse nos tirar da escravidão do pecado. É uma corrente que a gente não conseguia romper. Nós estávamos prisioneiros deste círculo de erros. É tão forte o poder do mundo sobre a nossa mente que nós não conseguimos por nós mesmos nos livrar deste poder. Então, o Senhor enviou aquele que já tinha a coroa na cabeça e a glória, para que nós também pudéssemos nos livrar da escravidão do pecado. Você pode dizer do mundo, pode dizer do Satanás, do diabo, é tudo a mesma coisa. É uma escravidão mental. Ele veio para nos livrar e colocar na nossa cabeça a coroa da glória. Quer dizer, nos libertar definitivamente da condição de homens mortais, nos colocando como seres eternos. Saímos daquela condição de ignorância, não é que nós fomos transformados. Nós estávamos apenas na ignorância nossa, irmãos. Ele simplesmente abriu os nossos olhos e mostrou o reino da luz para nós. E as nossas dívidas, que nós tínhamos assumido perante a lei de Moisés, as condenações relacionadas com a nossa mentira, com o nosso adultério, com a nossa preguiça, com a nossa vaidade, os nossos assassinatos, os nossos roubos, a nossa desonra, todas essas coisas o Senhor tomou sobre si. Como funciona isso? Imagina que nós fôssemos todos devedores e somos. O nosso credor está ali fora, ele está esperando para vir receber a nossa dívida. E nós não temos dinheiro para pagar. E o credor é um sujeito bravo, ameaçador, ameaça a gente com morte, vai sequestrar nossa família e tudo mais. E nós precisamos de alguém que nos ajude.
Não temos dinheiro, não temos onde arrumar dinheiro, estamos perdidos. Aí entra ali um moço de 30 anos, né? Diz, olha, pois eu vim aqui, vou resolver o problema de vocês. O que a gente ia fazer? Nós não íamos lá e nos colocar diante desse senhor, não ia nem perguntar nada, o senhor vai pagar a nossa dívida? Não, pode deixar que eu vou assumir a responsabilidade. Mas senhor, e como é que nós vamos fazer? E o senhor não quer saber o que nós fizemos? Não. Quanto que nós devemos? Não. Eu vou assumir toda a responsabilidade da vossa dívida. Aí o senhor vai lá fora, conversa com o credor, o homem bravo que está lá nos ameaçando, e diz, olha, agora é comigo. Aí ele dá uma ameaçada também no senhor, o senhor fala, ó, melhor você não passar dos teus limites. Aí ele fica quietinho lá. Aí o senhor toma sobre si as nossas dívidas e passa a administrar a nossa vida, porque ainda estamos na experiência, ainda estamos no mundo do maligno, ainda estamos sujeitos às suas tentações. Nós precisamos de um gerente para cuidar da nossa dívida, não deixar que a gente gaste mais. Estou falando em termos materiais para os irmãos entenderem. As dívidas são morais, são espirituais, são transgressões que nós cometemos na nossa ignorância. Ele pega tudo isso para ele e diz, ó, agora é comigo. E administra a nossa vida a partir de então. Podemos sair de novo, o credor fica lá, só olhando, tá? Só sondando ali, vendo, né? Às vezes oferece umas coisinhas para a gente e tal. Não quer comprar mais uma coisinha não quer mais um dinheirinho não e tal. Ele está sempre ali sondando. Mas nós temos um pastor maior que administra a nossa vida e diz, olha, Walter, não pode fazer isso, filho. Não é? Joaquim, olha, não faça isso, meu filho. Às vezes estamos lá, a coisa dentro da nossa intimidade, começando a tomar forma e tal, porque o diabo é assim, né? Ele vem devagarinho, ele entra num negócio no nosso pensamento, uma pequena ideia e vai tomando força aquilo. Aí o pregador, em determinado momento da pregação, ele dá uma enlouquecida e dando a falar uma coisa que vai diretamente para aquele coração. Aí a pessoa diz, o Senhor falou comigo. Amém? Isso é profecia. Então nós somos alertados pelo nosso pastor, aquele que está administrando a nossa vida, que nós estamos correndo perigo. E que nós precisamos andar de novo no caminho indicado por ele. Amém? Esse Senhor que agora nos livrou do maligno, é alguém que nós só podemos admirar, adorar, amar, falar de quanto ele é bom para as pessoas. Não é mesmo? Nós estávamos perdidos, estávamos aqui com medo, o homem ia destruir nossa vida. Então Jesus é maravilhoso, enviado por Deus. Versículo 11, vamos fazer a conclusão do estudo. Assim, aquele que santifica, que é Jesus, como os que são santificados, são todos de um, que é Deus. Quem é que santifica? É Jesus. É Ele que comprou nossa dívida. E os santificados, que foram perdoados, somos nós. E todos nós somos de quem? Somos de Deus. E a palavra, ela segue dizendo, por cuja causa, o que é cuja causa aqui? Pela causa daquele de quem nós somos, Jesus, pela causa de Deus, né? Olha como a palavra tem as suas particularidades. Por cuja causa ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. É bom saber disso daqui, porque tem gente que quer colocar Jesus num nível inalcançável, como se ele fosse Deus. A palavra diz que Jesus é nosso irmão, e que ele não se envergonha de chamar nós pecadores de irmãos dele. Isso escandaliza os sacerdotes, porque Jesus não era sacerdote, não da linhagem de Levi, ele era um outro tipo de sacerdote, não dos sacerdotes formados pelos homens, mas sacerdote escolhido por Deus. É outra conversa.
meu amigo. Assim, o que santifica como os que são santificados, versículo 11, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar de irmãos. E cito aqui a passagem de mais um salmo, né? O salmo de número 22. Anunciarei o teu nome, o nome de Deus, aos meus irmãos. Jesus é o cabeça da família, é o primeiro entre os irmãos chamados para a glória. Então vamos ser como Jesus? Irmãos, nós fomos criados para ser como Ele. Nós vamos receber a mesma coroa que Jesus tem na cabeça, quiçá recebamos um dia. Mas é claro que Ele veio nos levar para o seu reino de luz. A Escritura inteira fala sobre isso, irmãos. Pastor, é bem diferente do que falam por aí, não é? É bem diferente do que falam por aí. Mas vamos seguir aqui com o nosso estudo. Anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Nós somos chamados para este rebanho. Jesus dizia, aqueles que o Senhor me deu estão sob os meus cuidados. Tem outros que não foram dados? Tem. Por quê? Depois nós vamos saber. Não é essa a questão é aqueles que foram chamados para o reino. Agora, a palavra aqui a partir do versículo 14, ela começa a nos explicar o mecanismo da nossa salvação. Como é que nós saímos do reino das trevas para o reino maravilhoso da luz? Como é que Jesus faz isso? Visto como os filhos participam da carne e do sangue, quer dizer, visto que os chamados estão na carne, não é? Participam da vida carnal, temporal. Ele, Jesus, participou das mesmas coisas. Jesus veio ao mundo e nasceu e viveu como um de nós. Senão ele não teria como nos salvar. Para que pela morte ele aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Pela sua morte, por ter vencido o diabo, a sua morte nos deu a libertação. Então, quando Jesus ainda não tinha entrado na nossa vida, a nossa alma estava morta em seus pecados. Isso é morte espiritual, não tem nada a ver com morte do corpo, viu, irmãos? Morte do corpo é outra coisa. A Escritura fala de algumas passagens de mortes físicas, mas o discurso do Senhor e dos apóstolos se referem com mais frequência à morte espiritual. O problema nosso não é a morte do corpo, é a morte da alma, porque se ela morrer ou estiver morta, ela depois desse mundo, ela vai para as regiões de suplício, conforme nos ensinam as Escrituras. Não sou eu que estou dizendo, é a Escritura que diz que a gente pode parar no inferno. Palavra de Jesus, não é nem de um profeta. Se fosse do profeta, podia até duvidar, mas é do Filho de Deus, aquele que veio ao mundo para nos alertar. Ó, cuidado, hein? Cuidado, hein? Assim, ele livraria a todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Pessoa que tem medo da morte, ela serve o mundo. Não é assim? Aí fora as pessoas não gostam de falar de morte.
É interessante que a igreja, que deveria ser o lugar onde mais se fala de morte, eles não falam de morte na igreja. Tem medo da morte. Tem igreja que o sujeito entra em desespero quando morre alguém. Irmãos, é evidente que a separação física daqueles a quem nós amamos nos traz uma profunda tristeza, podemos chorar, mas não ficar sem esperança. O medo da morte significa falta de fé. Falta de fé em quem? Em quem venceu a morte. Amém? Quem é que preside toda essa situação de tristeza que está no mundo, de ignorância? Satanás. Está bem aqui escrito, ó. Jesus venceu o diabo. Quer ver? Na verdade, ele não tomou os anjos. Na verdade, o Filho de Deus não tomou os anjos quando se relacionava com as coisas do mundo vindouro. Versículo 5, olha lá, ó. Não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Ele volta a falar aqui no versículo 16. Na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Quem que é a descendência de Abraão? Nós, criatura. Nós somos o povo de Deus. Descendência do velho patriarca. Amém? Aquele cuja história e dos seus filhos e das gerações que o sucederam, a nossa história está escrito no Velho Testamento. É bom você ler, viu, criatura? Você saber um pouco da tua história. É bom você ler. É a história do povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Descendência de Abraão. Judeus de coração. Dizia Paulo. Também não sou eu que digo, viu, irmãos? É que às vezes a pessoa assiste o vídeo depois e vai dizer que o pastor está inventando coisa. Né? Não está inventando nada. É Paulo que diz que tem judeu que é de coração e judeu que não é. Tem crente que é de verdade e crente que só é crente por fora. Dentro não tem nada. Vazio. Só enfeita banco de igreja. Por isso, versículo 17, já estamos concluindo. Versículo 17, por isso convinha que em tudo o Senhor fosse semelhante aos irmãos. De novo, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, não é naquilo que é dos homens. Para expiar os pecados do seu povo. Amém? Ô criatura, ô Maria, ô Pedro, José, era para você estar lá na cruz, criatura infeliz. Você que era para morrer na cruz, por causa dos teus pecados, ele vai lá e morre no teu lugar. Te liberta, te livra da desgraça do diabo. Você não tem que adorar uma criatura dessa, irmãos. Que além de comprar a nossa dívida, ele foi lá na cruz morrer no nosso lugar. Ora, irmãos, esse Jesus, nós precisamos adorá-lo. É o nosso Senhor, é o nosso Salvador, irmãos. Morreu no nosso lugar. Vamos repetir, por isso, versículo 17, convinha que em tudo ele fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso, fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Agora preste atenção no último versículo, porque esse é bombástico. Olha só, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Ele sofreu sendo tentado pelo diabo em todos os nossos pecados. Todos. Tudo que você pode imaginar de pecado dentro dessa cabeça tua, enferma, doente, sem luz, ele foi tentado pelo diabo. Ele sofreu e venceu Satanás. Daí ele ter autoridade sobre os infernos, a morte, o diabo e todos os maus espíritos que andam com ele. E sobre todas as coisas.
Do mesmo modo como Ele quer um dia que nós também tenhamos a mesma coroa e glória. Os irmãos entenderam? É uma família e nós andávamos desgarrados como ovelhas perdidas, andando pelos nossos próprios pensamentos. E o dono do rebanho enviou um pastor muito especial para nos ajuntar, para arrumar a confusão que a gente vinha fazendo da nossa vida e nos dar uma vida nova. É sair da escuridão para a glória. É isso que o Senhor veio fazer por nós. É o que nos diz o capítulo 2 do livro de Hebreus. Deus nos abençoe, nos guarde, abençoe os irmãos que em outros lugares recebem a santa palavra. Que assim seja.